Voltando? Pronto. Proposição. Vou começar a aula de hoje com a seguinte proposição. Dado o número delta positivo, existe o número n natural não nulo, tal que o inverso de n é menor que delta. Ou seja, não importa quão pequeno seja o seu número real, e outra coisa, quem é o universo numérico aqui? Quem é? Reais. Então, quando eu boto o dado delta maior do que zero, entende-se que delta é um número real positivo, tá? Então, dado delta maior do que zero, existe n natural não nulo, tal que 1 sobre n é menor do que delta. A prova disso, tá, é o seguinte, ó. Aceitando o quê? Aceitando que o intervalo zero mais infinito, tá? Intervalo zero mais infinito é igual à união com n natural não nulo. De quem? Desses intervalos aqui, ó. N menos 1 até n, intervalo aqui. Você aceita isso, que o intervalo zero mais infinito é isso aqui, porque isso aqui é um teorema, tá? Isso aqui é um teorema, mas é mais razoável aceitar isso, tá? Isso aqui quem é? É intervalo 0, 1, união com intervalo 1, 2, união com intervalo 1, 3, 2, 3, união com intervalo 3, 4, união com intervalo, e assim por diante, tá? Qual é a conclusão que você tem? Aceitando que você conclui o seguinte: existe o número n natural não nulo, tal que o número 1 sobre delta pertence ao intervalo n menos 1n. Por quê? Porque o número 1, se o delta é positivo, o número 1 sobre delta é um número real, é um número real positivo. Então esse número real está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, e esse intervalo é essa união, esse número real pertence a algum desses intervalos. Estão lembrando? União de uma família, tá? Então, existe um n, ou seja, existe um intervalo desse, existe um n natural não nulo, tal que. Assim, logo, tá? Logo, melhor fico logo, a conclusão que você tem é a seguinte: o 1 sobre delta é menor que o n. E daí eu tenho números positivos. Os dois números são positivos. E quando eu inverto uma desigualdade de números positivos, a desigualdade inverte-se. Ou seja, o delta é maior do que 1 sobre n. Pronto, acabou a demonstração. Então, de fato, qualquer que seja o delta positivo, existe um n natural, tal que isso aqui é menor do que delta. Entendeu? Não importa qual seja. Delta é real. Olha a força desse resultado. Delta é real. Eu boto isso aqui aceitando, porque é o seguinte: isso aqui é fácil aceitar. Só que isso aqui é equivalente a isso. Tá? Entendido? É o máximo, é o melhor que eu posso chegar para você, porque isso aqui também se prova, tá? Mas isso aqui é aceitável, tá? Isso aqui é um pouco mais complicado de aceitar. E essa proposição, ela gera, vamos seguir, o seguinte corolário. Ela tem a seguinte consequência. É o seguinte: dados A e B reais com A menor do que B, dados A e B, números reais, tá gravando aí, tá? O contador tá fazendo. Dados A e B reais com A menor do que B, existem
x racional e y irracional, ou seja, y pertencente a R menos Q, tais que os números x e y, os números x e y pertencem ao intervalo aberto dele. O que essa proposição está dizendo é o seguinte: em qualquer intervalo da reta, não importa quem seja ele, qualquer intervalo da reta, há nele um número racional e um número irracional. Tá? E a prova disso? A prova disso é o seguinte. Ó, admita a hipótese. Qual é? A e B são reais e A menor do que B. Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Admita a hipótese. Quais são as hipóteses? A e B são reais e A é menor do que B. Daí, primeira coisa que você tem é o seguinte: existe um N natural não nulo, tal que o número 1 sobre N é menor que B menos A. Por quê? Porque se o A é menor do que B, B menos A é positivo. E se B menos A é positivo, existe, daí, B menos A é positivo, vamos botar daí, B menos A é positivo, e assim existe um N natural não nulo, tal que o número 1 sobre N é menor que B menos A. Agora observe o seguinte, ó. Como o conjunto dos números reais, é igual, tá certo? Tá? É igual a união, tá certo? Do M inteiro, desses intervalos aqui, ó, M menos 1, M, conjunto dos números reais não é isso, né? Conjunto dos números reais é isso, é a união dessa família. Ou seja, quando eu pego essa família todinha, foi exatamente a discussão do final da aula passada. Então, como esse número aqui, então eu vou olhar para o número A vezes N. Se eu olhar para o número A vezes N é um número real. Então, o A vezes N está em algum desses intervalos. Então, como isso é verdade, existe um M inteiro tal que o número A vezes N pertence ao intervalo M menos 1, M. Logo, o A vezes N é menor do que M. Porque se o A vezes N está aqui, o A vezes N é menor do que M. Ou seja, o A é menor do que M sobre N. Além disso, tá? Ó, tem dois existem, ó. Existe o N satisfazendo isso, e existe o M inteiro satisfazendo isso. Então a primeira conclusão é isso aqui. Além disso, não esqueça o seguinte: esse AN, como está nesse intervalo, o AN é maior que ou igual a M menos 1. Não é? Isto é,
o A, o que acontece com uma desigualdade quando eu divido os seus termos por um número positivo, que é o caso do N? A desigualdade permanece. Então, o A é maior ou igual a quê? É maior ou igual a quê? Tá? O A, o M, isto é, o M é maior ou igual a quem? Ao AN mais 1, concorda? Porque se eu somar um dos dois lados, é passar para o outro lado, tá? Então você tem isso aqui, o M é maior ou igual a N mais 1. O que dá o M maior ou igual a N, não, que dá A vezes N. O que dá, aí eu vou dividir tudo por quem? Vou dividir tudo por N. Então eu vou ter o quê? M sobre N maior ou igual a quê? A N mais 1 sobre N. Hã? A vezes N mais 1. A mais o quê? 1 sobre N. Tá certo? Não. Aqui, o que é que está errado aqui? O que é? Qual é o sinal? É o quê? Menor ou igual. Menor ou igual. Então, portanto, isso aqui é menor. Certo? 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 Não estava inventando coisa, não. Isso aqui é menor ou igual a isso. Agora, isso aqui é menor que A mais o 1 sobre N, não esqueça. A existência dele é tal que isso aqui acontece. Aí que se eu olho para essa desigualdade e somo o A dos dois lados, o que é que fica? Fica A mais 1 sobre N menor que A mais B menos A. Ou seja, A mais B menos A. Mas quem é isso? Isso é B. Então, o que é que eu tenho? O M sobre N é menor do que o B. Portanto, o M sobre N pertence ao intervalo AB. E acabou a demonstração. Acabou não. Tá, não acabou. Então, o que é que eu tenho? Admitindo as hipóteses, existe um N natural não nulo e existe um M inteiro, tal que o número M sobre N pertence ao intervalo aberto AB. Só que esse número M sobre N é um número racional. Então, eu provei que dentro de qualquer intervalo aberto há um número racional. Falta provar o quê? Que também há um número irracional. Mas isso eu deixo para vocês olharem. É parecidíssima a demonstração. Tá? Então, eu vou parar aqui. Tá? Ou seja, em qualquer intervalo aberto, há nele um número racional e um número irracional. Só que tem um detalhe. Se em qualquer intervalo aberto há um número racional e um número irracional dentro dele, há infinitos. Por quê? Vamos fazer um esboço aqui da demonstração. Eu não vou demonstrar por completo. Vou fazer um negócio aqui que vocês vão se convencer. Vocês se convencerão. Pega o intervalo aberto AB aqui, Intervalo aberto AB aqui. Admita que você olhou lá a demonstração e entendeu que vale para irracional também. Tá? Então, primeira conclusão é que existe, tá? Assim, o que eu vou fazer? Eu fiz a demonstração para racional, agora eu vou usar o argumento da infinitude para irracional. Então, admite que, admite o resultado, então existe um número que irracional aqui dentro, você concorda? Tem um número irracional, existe um Z1 irracional aqui dentro. Ou seja, existe Z1 não pertencente a Q dentro desse intervalo.
Tá? Existe um número irracional. Eu estou no universo dos reais. Então, quando eu coloco não pertence aqui, está nos reais. É irracional. Então, existe um Z1 aqui dentro. Tá certo? Gente aqui. Aí, o que é que eu faço? Olho para o intervalo A, Z1. Aí, aplico o resultado de novo. Para esse intervalo aqui, existe um número irracional Z2, aonde? Aqui dentro. Aí agora eu olho para o intervalo que A, Z2. Né? Porque se o Z2 está aqui dentro, o Z2 é maior do que A, porque existe um número irracional no intervalo aberto. E existe um racional no intervalo aberto. Então, se está no intervalo aberto, é maior do que A. Aí eu vou aplicando esse resultado. Aí eu olho para cá, aplico a proposição aqui. Existe um número irracional Z3, aonde? Aqui dentro. Aí agora eu aplico o resultado aonde? No intervalo o quê? A Z3. Qual é o resultado? Existe um número irracional Z3 não, Z4. Existe um número irracional Z4. Aonde? Aqui dentro. Continua nessa putaria. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho uma sequência de números irracionais, Z1 maior que Z2, maior que Z3, maior que Z4, maior que todos eles, maior que Z5, todos eles aonde? Todos eles maiores do que A, todos eles aonde? Aonde? No intervalo AB. E são infinitos, porque todos são distintos 2 a 2. Não tem dois iguais. Entendido? Então o resultado é, extrapolando daqui, qual é a conclusão? Em qualquer intervalo aberto da reta, há nele o quê? Infinitos números reais, infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Entendido? Não importa o tamanho desse intervalo. Se ele for aberto, há nele infinitos números reais e infinitos números racionais. Pronto? Diga. Tem infinitos racionais, infinitos irracionais. Hã? Tem infinitos racionais, infinitos irracionais, também tem infinitos reais. Os reais é infinito. Tá certo? Os reais é infinito. Tá? Agora, vou falar uma outra